igreja com a paz do Senhor Jesus, dizer da minha gratidão em poder estar com os irmãos nesta noite, também agradecendo ao pastor José Love pelo convite e à igreja pela recepção. Que Deus possa abençoar poderosamente a cada um dos irmãos. Aproveitando estar em pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo capítulo 4 e o versículo de número 2. Livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, bem fácil de localizar, né? O segundo livro faz parte do Pentateuco e é o capítulo de número 4, o versículo é o de número 2. Amém? Leiamos a palavra de Deus que diz assim: perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Amém? Podeis estar sentados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero neste momento agradecer a saudação de bem-vindos a nós estendida pela minha esposa, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, do pastor José Love. Estamos hoje à tarde, nós chegamos por volta de 4 horas da tarde e fomos bem recebidos e só temos a agradecer a Deus por Rosina, preparando um café bem, com bastante substância e nos alimentou para nós estarmos fortes para poder trazer a palavra de Deus à igreja. Quero dizer aos irmãos da minha gratidão em poder estar no campo de Moarama, onde vocês têm por pastor presidente um pastor que foi meu pastor durante 11 anos, pastor Percy Fontoura. Foi meu pastor durante um período de 11 anos, quando nós ajudamos naquela grande obra ali na cidade de Guaíra, e temos uma amizade muito grande, uma amizade estreita, e agradecemos a Deus por tudo isso. Dizer aos irmãos que sou grato a Deus pelas grandes bênçãos que o Senhor nos tem proporcionado, onde eu digo à igreja que eu sou servo de Jesus há 58 anos, desde quando nasci, já nasci em um lar cristão. Louvo a Deus por ter me segurado na sua presença até o presente momento, servindo a Ele. Não mereço, mas Deus tem olhado para a minha vida e tem me coroado de misericórdia, de bondade, e eu sou grato a Ele por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Sirvo ao Senhor desde o meu nascimento, e digo não com orgulho, porque não podemos ser orgulhosos, mas sim com bastante alegria no meu coração em dizer que sirvo a Deus há 58 anos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nunca me afastei sequer um dia, ou que acontecesse de eu ficar sem tomar a Santa Ceia um mês por algum problema. Graças a Deus, Deus tem me segurado nas suas mãos e muito Ele tem me usado, pois desde a minha infância estava conversando com o pastor Onofre ali na casa e dizendo a ele: fui batizado com o Espírito Santo antes de completar 8 anos de idade, quando Jesus selou-me com a promessa do Espírito Santo, quando estávamos em 13 crianças orando. Nosso pai, que era o pai, e o meu tio, nós morávamos vizinho de sítio, e eles foram para a igreja a distância de mais ou menos 8 a 9 quilômetros, e deixou-nos em casa
nós e os nossos primos, e nós ficamos ali, brincamos, fizemos arte, corremos. Sabe que criança é criança e não deixa de fazer arte. Mas quando foi por volta das 8h30, 9 horas da noite, as minhas irmãs e as primas ajeitou a janta e disse para nós jantarmos. Nós jantamos e aí vamos dormir até que o pai venha. Eu disse: não, nós não vamos dormir agora. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos orar a Deus e pedir perdão por tudo que nós fizemos de errado durante essa tarde. Nós vamos orar. Isso eu tinha 7 para 8 anos de idade, e ali em 13 crianças dobramos o joelho em volta de uma cama e começamos a orar ao Senhor e falar com Deus. De repente o Espírito de Deus desceu sobre aquela casa e fomos batizados. Mais 8 crianças fomos batizados com o Espírito Santo. Entre eles eu fui batizado no Espírito Santo, e até hoje esta chama arde no meu coração. Quando o pai e o tio estavam vindo, já por volta de quase meia-noite, tinha uma distância de quase 1 quilômetro da estrada mestre até a nossa casa. E quando eles chegaram, que viram descendo para casa, o meu pai gritou para o meu tio: vamos correr que a casa pegou fogo e os nossos filhos morreram. E eles viram que a casa estava toda incendiada e desceram estava de carrocinha, e aquela carroça espancaram bastante o animal para chegar com bastante pressa. E quando eles iam se aproximando, quanto mais se aproximavam, mais eles viam que o fogo tomava conta da casa. E naquele momento eles começaram a chorar e dizer: nós perdemos os nossos filhos, morreram todos porque a casa está em chama. Mas quando eles iam se aproximando, eles viram que o fogo era só por cima, não tinha fogo nas paredes, o fogo era no telhado. E quando eles chegaram em casa e começaram a chamar, e viram que o fogo era do céu, porque escutaram um barulho de oração e línguas estranhas dentro daquela casa, e demorou para que nós ouvíssemos eles chamar, e eles também puderam participar da glória que o Senhor desceu naquele lugar. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque até hoje esta glória invade o meu coração, e ainda falo em línguas estranhas na presença do meu Deus. Aleluia! Eu quero louvar a Deus em poder estar nesta noite, neste final de semana aqui, sendo um canal de bênção para transmitir aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. E para não perdermos tempo, eu chamo a igreja para meditar comigo neste texto em que Deus usa Moisés para nos trazer esta palavra, para nos dirigir uma palavra tão importante como esta. E eu quero dizer para a igreja, coloquei um tema nesta mensagem. Aqui nós lemos capítulo 4, versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na tua mão? E ele respondeu: uma vara. E eu quero dizer, eu pus um tema: a tua bênção depende de que você tem na sua mão. O que você tem na sua mão para Deus usar nesta noite. Nós vemos aqui que Deus, olhando para este texto, nós vemos aqui quando Deus fala com Moisés, para que Moisés então tirasse o povo do Egito. E Moisés, recusando-se em fazer a obra de Deus, ele começou a colocar obstáculos, e um deles ele disse: Senhor, eu não posso ir, porque eu sou um homem eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não tenho condições de conversar com autoridades máximas, porque a minha dificuldade de falar é muito grande. Mas Deus prometeu a Moisés que estaria com ele e falou: vai ser você, Moisés, eu escolhi você. Vocês conhecem a história de Moisés desde o seu nascimento.
não quero voltar atrás para que nós não perdemos o foco da mensagem, mas vocês conhecem a história de Moisés, desde o seu nascimento até o momento em que Deus então chama-o e diz a ele que ele iria tirar o povo do Egito. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos aqui que Deus então pergunta a Moisés: o que você tem na mão? Ele estava diante de Faraó quando ele pede uma prova para Deus, se verdadeiramente ele tinha condições de fazer este trabalho. Então nós vemos que Moisés, ele tinha na sua mão uma vara. Esta vara representa a autoridade de Deus na vida do homem. E quando Deus pergunta: o que você tem na mão? Uma vara. Então Moisés joga essa vara no chão. Quando Moisés jogou a vara, aquela vara transforma-se em uma serpente. Aí Faraó então começa a questionar com Moisés: eu também tenho adivinhos, eu tenho homens sob os meus cuidados que também tem poder para fazer isso. Mas Deus é soberano e a sua palavra não cai por terra. E quando aqueles adivinhos, aqueles homens que eram mágicos, eles chegaram e também lançaram varas no chão e viraram serpente também. Mas a Bíblia diz que Deus estava com Moisés na hora em que aquelas varas viram serpente. Aquela serpente que Moisés tinha lançado aquela vara no chão começa a engolir as serpentes que tinham sido lançadas pelos mágicos. E aí Moisés se assusta: o que é isso? E de repente Deus manda que ele pegue aquela vara, pegue aquela serpente. E quando ele pega a vara, aquela serpente vira vara novamente na mão de Moisés. E as cobras dos mágicos desapareceram, ninguém sabe para onde foi. Sabe que quando Moisés pega aquela serpente, ela se transforma novamente em vara na sua mão. E eu quero dizer nesta noite, meu querido e minha querida irmã, eu quero dizer a você que a tua bênção, a minha bênção, depende do que você tem na sua mão. E eu quero trazer aqui algo que vai fazer você entender o que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. Eu não conheço aqui ninguém a não ser o pastor da igreja. Não conheço pessoas que aqui estão, mas uma coisa eu digo: o Espírito Santo de Deus conhece a mim e conhece a cada um de vocês, e Ele sabe a necessidade que você tem, o que você veio aqui fazer. Quero dizer mais uma vez, lembrar você não veio aqui por um acaso, você não veio aqui para ver o pastor Elias pregar, você não veio aqui simplesmente para passar 2 horas ou 2 horas e meia aqui, não. Você veio aqui porque o Espírito Santo moveu o teu coração e você saiu da sua casa e veio aqui, movido pelo Espírito Santo, para receber dele uma bênção, porque a Bíblia diz que quando nós viemos à casa do Senhor, um tem salmo, outro tem hino, e Ele tem bênção para dar a todos aqueles que nele creem. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nós vimos aqui uma irmã dando testemunho de uma bênção que recebeu de algo que estava para se perder ou para ser tomado de si, mas ela acreditou e ela tinha na sua mão algo que pudera oferecer a Deus. E quando ela ofereceu a Deus aquilo que ela tinha na mão, Deus respondeu a sua oração e trouxe de volta aquilo que ela estava quase a perder. E eu quero dizer nesta noite, se você tiver alguma coisa, Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Acredite desta forma. Muitos creem que a sua vitória está em contratar um bom advogado, uma boa advogada. Muitos creem que a sua vitória está em você pagar uma consulta para um bom médico, um dos melhores
melhores que você pode acreditar. Eu creio que você pode pensar que a tua vitória está às vezes na mão do juiz. Antes de ele bater o martelo, você vai dizer, pode até pensar, eu serei vitorioso e ele vai perder. Mas eu quero dizer, o advogado perde causa, o juiz bate o martelo na hora errada, o médico pode fazer a cirurgia e errar, e muitos morrem quando estão na mão dos melhores médicos. Mas eu quero te dizer que aquele que está aqui nesta noite, ele conhece o teu coração, ele conhece a minha vida e ele sabe o que você está precisando. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vejo na Bíblia Sagrada uma mulher, você lendo o livro de Reis, você vai encontrar uma mulher que tinha no capítulo 2, o capítulo 4 e o versículo de número 2 do livro de 2 Reis, você vai encontrar ali uma viúva, que Eliseu chega, o profeta de Deus se aproxima, e quando se aproxima daquela mulher, ele então encontra uma mulher que estava ali desesperada, sem saber o que fazer. Aquele homem de Deus, aquele profeta pede, mulher, faça para mim um bolo, eu estou com fome, eu tenho necessidade de me alimentar. E aquela mulher olha para Eliseu, você vai encontrar ela dizendo assim, e disse-lhe Eliseu, que tens eu de fazer por você? Dize-me o que tens na tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouquinho de azeite. E eu quero dizer que aquela mulher confessou que ela tinha em sua propriedade um pouquinho só de azeite, não era muito, que ela disse, eu vou fazer algo para a minha família e não tem mais nada o que fazer. Por quê? Porque aqueles que são os meus credores já vieram para tomar os meus filhos e eu não sei o que fazer. E você o que vai fazer por mim? Eu disse, Eliseu dizendo que ela saísse pelos vizinhos e tomasse vasos emprestados, e não poucos, mas que trouxesse muitos e muitos vasos. E eu quero dizer nesta noite, o que você tem na mão? O azeite simboliza o Espírito Santo, a unção de Deus na nossa vida. O azeite representa o Espírito Santo que sonda a minha vida e a tua vida. O azeite simboliza o Espírito Santo que comunica com Deus as nossas vitórias, mas também as nossas necessidades. E aquela mulher, ela disse, eu não tenho nada mais, nada menos que um pouquinho de azeite. E eu quero dizer nesta noite, não importa se ainda tem um pouquinho de azeite na tua vasilha, eu quero dizer que Deus nesta noite vai multiplicar, e este pouquinho vai se tornar uma grande bênção na tua vida. O que você tem na tua mão, você tem somente um pouquinho de azeite? Acredite, coloque a tua fé em ação, coloque este pouquinho de azeite nas mãos do Senhor, e Ele irá multiplicar, e a tua bênção será grande quanto aquela viúva, que diz a Bíblia que os vasos encheram ao ponto de ela dizer, não tem mais vaso, acabaram-se os vasos. E então o profeta diz, vai, vende todo este azeite, vende, paga a tua dívida e vai viver do resto. Ela criou ali uma poupança, um valor muito grande, que ela vendeu, pagou a conta, e ainda o profeta profetizou a bênção. Você não vai mais trabalhar, agora você vai viver do que tem aí nos vasos. Você vai vai tirar azeite todos os dias, e nunca mais vai faltar dinheiro, nunca mais vai faltar na tua
tua casa. E eu quero dizer, se você tem azeite na tua vida, um pouquinho, Deus vai multiplicar e vai sobejar bênçãos na tua casa, e você vai chegar ao ponto de dizer: Deus, acabou os vasos, chega, não tem mais aonde colocar, com este dá para eu viver até o dia que o Senhor quiser. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Encontramos também na palavra de Deus no capítulo 5, versículo 3, também do livro de 2 dos Reis, uma menina que morava com um grande homem. Ela era serva de Naamã, morava na casa junto com Naamã. Naamã não sabia o que aquela menina tinha na sua mão, e um dia nós encontramos na palavra de Deus que aquela menina ficou sabendo que Naamã era um homem rico, porém ele era leproso, não podia estar no meio da sociedade. E aquela menina, olhando para a esposa de Naamã, ela disse: ah, minha senhora, se o meu senhor soubesse que lá em Jerusalém tem um profeta, e aquele profeta, ele pode conversar com Deus, e ele pode ser curado dessa lepra. Eu quero dizer que aquela menina tinha na sua mão fé. Aleluia, fé. O que é fé? O que vocês entendem por fé? A minha Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que se espera. E aquela menina, ela tinha fé, ela acreditava que se o profeta, ou seja, se o rei fosse até a casa do profeta, ele seria curado. E ela não se envergonhou em proferir o Deus em quem ela servia, em quem ela cria. E eu quero dizer nesta noite, aonde está o povo que tem fé no Senhor Jesus? Você acredita que Deus pode fazer obra na sua vida? Se você tiver fé, glorifica o nome de Jesus, porque através da tua fé, Jesus vai operar milagre na tua vida. Se você crer, a Bíblia diz que você verá a glória de Deus. Nós encontramos prova disso, e eu sou testemunha destas coisas, porque através da fé, irmãos, eu já alcancei grandes vitórias. Eu já fui uma pessoa que no ano de 2010 eu fui canceroso. Eu tive um câncer, e esse câncer era para levar-me à sepultura. Esse câncer era para me levar para o outro lado da vida. O médico olhou para mim no dia que diagnosticou que eu tinha câncer. Ele olhou para mim e disse: Senhor Elias, eu quero dizer para ti, o exame está dizendo que o Senhor tem um tumor. E eu olho para o médico e digo: doutor, esse tumor ele é benigno ou é maligno? Ele disse: este tumor é maligno, e ele vai te levar à morte, porque este tumor, este câncer é dos piores que pode existir na face da terra. Ele é o adenocarcinoma grau 3.3 e já está avançando, já está crescendo, e se você não operar, você vai morrer. Se operar, você tem só 30% de chance de vida, 70% operando ou não, você vai morrer. Se não operar, daqui 6 meses estarão velando você e te sepultando. E naquele momento a terra saiu debaixo dos meus pés, e eu fiquei muito sem saber o que fazer, mas eu coloquei a minha fé, aquela pequena fé que eu tinha, eu coloquei em ação e fui falar com aquele que tudo pode, com aquele que tudo faz, com aquele que conhece a minha vida. E através da minha fé, numa manhã que eu estava na casa de Deus orando, retornei para a minha casa, e quando eu deitei um pouquinho para ver se dormia, que já fazia quase 15 dias que eu não dormia, preocupado com aquela situação, eu comecei a cochilar. E quando eu estava cochilando, eu dormindo de rosto para cima, estava ali olhando
assim com a cara para cima e dormindo, comecei a querer dormir. De repente eu vi quando o Senhor Jesus entrou dentro do meu quarto. Entrou Jesus e junto com ele uma enfermeira, e com aquela enfermeira na sua mão tinha uma bandeja, e naquela bandeja alguns materiais de fazer cirurgia. E vi quando aquele que dizia: eu vim fazer a tua cirurgia, ele pegou aqueles aparelhos, aplicou anestesia em mim, e eu não vi mais nada. Quando eu acordei, queria que eu tivesse operado, procurei sinal de cirurgia e não vi. Quando de repente eu volto para a oração e fui questionar com Deus, aí ele me chama e disse: filho, quando você está anestesiado, você vê alguma coisa? Eu disse: não. Então você está curado, eu operei você está curado. Irmãos, naquela hora eu peguei o meu carro, chamei minha esposa e falei: vamos para Londrina. Eu morava na cidade de Porecatu, a 85 quilômetros de Londrina. Eu falei: vou até lá e vou questionar com o médico, e não vai mais fazer cirurgia. E ele disse: não vou deixar de fazer cirurgia, porque eu não acredito em milagre, eu acredito no que eu faço. E eu disse: então você vai testemunhar que eu fui curado, a tua boca há de dar testemunho que Jesus me curou. E ele então fez a cirurgia dia 27 de novembro do ano de 2010. Fui operado. Para a glória de Deus, irmãos, não para a glória minha, é para Deus, viu? Foi um pouquinho de fé que eu tinha. Minha fé talvez não era nem como o grão de mostarda, talvez fosse um pouquinho menor. Mas naquela hora, eu saí da mesa de cirurgia, eu entrei às 2 da tarde, saí às 11h30 da noite. E quando 6 da manhã o médico foi fazer a visita na enfermaria onde eu estava, ele chegou, já não me achou na cama, eu estava tomando banho, já às 6 horas da manhã. E quando ele chegou, procurou pelo senhor Elias, e disseram os amigos de quarto: Elias está tomando banho, está no banheiro. O médico chegou, bateu na porta, abriu a porta e ainda me ajudou a colocar a roupa, que eu já tinha tomado banho, me ajudou, porque eu estava com aqueles negócios de soro no braço, dificultando para me vestir. Mas ele me ajudou e disse: Elias, eu vim trazer 2 notícias boas. 2. Eu disse: então diga, doutor. Ele disse: a primeira, eu sou professor de urologia na UEL, eu leciono esta matéria. Há muitos anos eu trabalho na área de urologia, e eu digo a você, durante todo o meu tempo de medicina, eu nunca fiz uma cirurgia bem sucedida como a tua. Nunca. É a primeira. E eu disse: e a outra notícia, doutor? Ele disse: a tua próstata, Elias, não precisa ir para a biópsia, ela estava seca. Merece um glória a Deus, irmãos? Aleluia. E isso há 4 anos atrás. Ele disse que eu morreria com 6 meses. Já faz 4 anos que ele mesmo pediu que ia me acompanhar durante 10 anos. Porque vocês sabem que toda pessoa que sofreu câncer, os médicos acompanham por um período. Ele disse: durante 10 anos você vai fazer 2 PSAs. Durante 2 vezes por ano você vai fazer e me passar o resultado para nós te acompanhar. Depois de 10 anos eu vou dizer se você está curado ou não de verdade. Aí eu passou 2010, no 2011 de janeiro eu fiz o primeiro. Ele disse: pode dar 0,5, quer dizer meio, 0,5, porque agora você não tendo próstata, a tua idade, 0,5 está bom demais. Para a glória de Deus, o primeiro exame deu 0,004. Aleluia. Julho, eu fiz o segundo exame, deu 0,005. Está ótimo, passei o resultado, está muito bom.
Em dezembro em janeiro de 2012 eu fiz o terceiro exame. Quando eu liguei para ele, ele disse: Elias, não faça mais exame, você está curado. Deu na casa do milhar, 0,0005. Então ele disse: pode constatar a cura, não precisa mais fazer exame. Irmãos, eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque um pouquinho de fé, Deus operou um grande milagre na minha vida. Aleluia, glória seja dado ao Senhor. No mesmo ano de 2010, eu fui acometido de um problema no joelho. Estava conversando com o pastor Zé Lopes, foi acometido de um problema no joelho. Eu trabalhava na construção civil como pastor, mas trabalhando na construção civil, e um certo dia apareceu uma dor muito grande no joelho. Eu não conseguia mais ajoelhar, não conseguia mais trabalhar, acertar piso. Nunca mais eu poderia fazer isso. E eu comecei a ficar preocupado e fazendo tratamentos e fazendo perícias. Quando mudei para a cidade de Alto Paraná, continuei indo tratar com o médico que era meu ortopedista na cidade de Apucarana, e ele foi fazendo o tratamento. Um dia ele disse: eu tenho que fazer uma cirurgia no teu joelho. E eu disse: doutor, eu estou nas tuas mãos, faça o que o senhor entender. Ele disse: vamos fazer uma cirurgia. Marcou a cirurgia e vem trabalhando até que o dia chegou, fez a cirurgia, ficou pior. Em vez de melhorar, piorou. Aí ele, já sabendo da situação, ele já tinha me avisado que poderia dar certo ou não. Mas Deus estava trabalhando, irmãos. Eu estava sempre na obra, mas ocupado no serviço, na construção, e muitas das vezes eu deixava de fazer a obra de Deus para estar construindo. Pastor Percy sabe que aquela nova igreja que tem na cidade de Guaíra foi eu construí do começo ao fim. Aquelas instalações que tem no Ibatepe foi eu que construí do começo ao fim. Muitas construções eu fiz na obra do Senhor, e ainda lá na cidade de Porecatu muito trabalhei fazendo isso. Mas Deus havia falado: eu não quero você na profissão de pedreiro, eu quero você na minha obra, fazendo a minha obra. E eu continuei então fazendo da forma que eu queria e não da forma que Jesus queria. E quando ele tocou no meu joelho, irmãos, eu então já há muito tempo pagava o INSS como autônomo, porque trabalhando para a igreja eu não era registrado. Eu continuei pagando o INSS autônomo, e sempre naqueles dias indo para Londrina fazer perícia, ia para Apucarana, ia para Arapongas fazer perícia, porque não podia mais trabalhar, e pegando atestados e atestados, até que um dia eu cheguei lá no INSS de Arapongas. Quando eu cheguei, eu entrei na sala, chegou a minha hora, e eu entrei, o médico pediu que queria um laudo, e eu não tinha aquele laudo. Ele disse: então pede para o seu médico que me mande um laudo aqui que eu preciso, está faltando documento na sua documentação. E eu pego então e volto, vou em Apucarana, pago uma consulta, e o médico me dá aquele laudo, e ele me marcou para, se não me foge da memória, para o dia 7 a perícia. Chegou dia 7, eu esqueci, irmãos, passou batido. Quando eu lembrei da perícia, já era dia 8. E eu disse: e agora? Peguei o telefone, liguei no 135 do INSS, disseram: você perdeu a sua perícia, foi ontem 10h30 da manhã. Mas você tem 5 dias para recorrer. Só que não pode ser pelo 135, você tem que ir na agência. Eu peguei o carro, fui lá em Arapongas. Quando eu cheguei em Arapongas, uma moça me atendeu e disse: pode vir amanhã 7h30 da manhã, que eu vou colocar o teu nome para fazer a perícia. E eu fui, 7h30 da manhã está eu lá em Arapongas. Chego, sento na sala de espera e fico, e chama um, chama outro. Ela disse que até 8 horas me atendia, e deu 9, deu 10, deu 11, deu meio-dia, já estava quase chegando 1 hora da tarde. Eu fui procurar: olha, a tua vaga não foi colocada, teu nome não está na lista. Falei: Jesus, e agora? De repente chegou aquela mulher que tinha falado comigo que ia marcar para 7h30. Ela chegou, fui falar com ela, falou: vai ficar para amanhã? Eu falei: não posso.
de casa aqui dá 120 quilômetros. Eu vim ontem aqui 120, voltei, são 240. Vim hoje mais 120, dá 240. 140 com 140 já vai dar 280. Se eu vier amanhã de novo, você imagina quanto eu vou andar atrás de uma perícia? Não vou ficar aqui. Aí ela vai, entra por trás na sala do médico e contou a minha situação. Ela disse: não, porém ele faltou um. E eu não chamei porque não sabia, e eu chamei o outro, então ele fica por último, porque eu chamei o próximo e entrou, então ele fica por último, eu vou atender ele. Irmãos, quando eu entrei na sala do médico, ele olhou, me cumprimentou, veio até a porta, levou-me até a cadeira, puxou a cadeira, eu sentei e ele começou a conversar comigo. Eu disse: doutor, o senhor lembra daquele laudo? Ele falou: lembro. Eu trouxe, está aqui o laudo. Ele pegou aquele laudo, irmãos, olhou para ele, disse: tudo que eu precisava o médico colocou aqui. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem aqui já foi aposentado sem fazer o pedido de aposentadoria? Não fiz pedido, não fui lá para aposentar, não teve advogado, não teve ninguém fazendo petição. Ele olhou, fez tudo o que tinha de fazer, mandou imprimir e disse assim: senhor Elias, de hoje em diante o senhor não faz mais perícia, o senhor está aposentado. Aleluia. Eu conheço pessoas que faz 5 anos que está pagando advogado, não consegue aposentar, tem que buscar documento lá de trás, ir lá nos patrões antigos para conseguir confirmar. Ele nunca perguntou quanto você contribuiu, quanto tempo você tem de contribuir, não perguntou, simplesmente ele fez assim: você está aposentado com salário integral conforme eu pagava, nem um centavo de desconto. Irmãos, é fé. Você tem fé? Coloque a tua fé em ação nesta noite. Temos aqui, irmãos, muitos outros casos que nós poderíamos dizer, mas as horas não nos permitem. Eu quero encerrar. Para encerrar, eu tinha aqui o caso também de Dorcas, que ela tinha na sua mão obras, e através das suas obras Deus operou um grande milagre na vida dessa menina chamada Dorcas, porque ela tinha na sua mão obras. O que você tem feito para a casa de Deus? Você tem dado alguma coisa da sua vida para servir a Deus? Você tem empregado a palavra? Você tem contribuído? Você tem feito algo para a obra do Senhor? Você tem feito caridade quando passa a campanha do quilo? Você tem feito alguma coisa para Deus sem reclamar e sem murmurar? Se você tem obras nas tuas mãos, até morto pode ressuscitar através das tuas obras, porque a Bíblia nos garante esta vitória. E eu quero, para encerrar, eu quero dizer que Moisés tinha na mão uma vara. Também quando foi passar o Mar Vermelho, ele se depara diante de uma situação difícil. Na frente o Mar Vermelho, à direita era pedras, na esquerda pedras, e atrás vinha Faraó. Até esses dias, olhando o Face, eu olhei e encontrei alguém criticando e dizendo que não houve milagre porque Israel passou numa parte rasa. E eu quero dizer, se isto aconteceu, o milagre foi muito maior. Sabe por quê? Porque Faraó e o seu exército inteiro morreu em uma pequena porção de água, porque o nosso Deus é maior. Ainda que o homem quer dizer que não há milagre, Moisés tinha na sua mão também uma vara, e Deus pergunta a Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Estende a vara e o mar vai se abrir. E quando Moisés estende a vara, diz a Bíblia que vem o vento oriental, abre as águas, e o povo de Israel marcha pela terra seca, aleluia, e cantaram do outro lado o hino da vitória. Eu quero te dizer nesta noite, o que você tem para ofertar a Deus? Nós encontramos que Davi, um pequeno menino, ele tinha na sua mão uma funda, 5 pedras no seu alforje, e a Bíblia diz que Davi, com aquela funda e 5 pedras, ele não usou as 5, ele usou uma pedra.
e com uma pedra ele derrubou o gigante que estava afrontando uma nação. Sabe por quê? Porque ele tinha na sua mão alguma coisa e Deus estava com ele. Porque aquela funda, irmãos, ele podia atirar aquela pedra para qualquer lugar, poderia atirar até no chão, mas aquela pedra ia bater, ia ricochetar e acertar a testa do gigante, porque naquela pedra tinha o endereço certo. E a tua oração nesta noite, ela tem o endereço certo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Encontramos também na Bíblia, nós encontramos de um menino que tinha 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, não contando mulheres e nem crianças. Mas ele colocou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes na mão de Jesus, e com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, Jesus deu um alimento para uma multidão muito grande, porque diz que era 5.000 homens, não contando mulheres e nem crianças. O que você tem na tua mão, coloca na mão de Jesus nesta noite, ele vai te ofertar o maior para você. Aquilo que você colocar na mão de Deus vai multiplicar e a bênção vai ser grande. Encontramos, irmãos, que você pode ser abençoado quando você tem alguma coisa na tua mão. O que você tem na tua mão, o que você tem hoje, eu quero dizer em nome de Jesus, a tua bênção depende daquilo que você tem para ofertar. Coloque-se em pé. Eu quero orar nesta noite por você. Eu não conheço a tua vida, eu não sei o teu problema, eu não sei o que você está passando. Uma coisa eu sei, Jesus está comigo. Ele me garante a sua presença aqui neste lugar. E se você acredita que Deus tem algo para a tua vida, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é um emprego que você precisa, eu não sei se é uma causa que está na justiça, eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu quero te dizer: o que você tem na tua mão, saia do seu lugar, vem aqui na frente agora, eu quero orar por você, e Deus vai responder o teu pedido nesta hora. Se você acredita que Deus vai fazer uma obra, eu quero profetizar para você nesta noite: a tua bênção depende daquilo que você tem. Vem em nome de Jesus. Eu não sei o que é, eu não sei o que é, mas o Espírito Santo me diz que você precisa. Venha em nome do Senhor Jesus, mas venha crendo, venha acreditando. Traga aquilo que você tem na sua mão, traga aquilo que você tem para oferecer para Deus. Se é óleo, ofereça óleo, unção. Se é oração, ofereça oração para Deus. Se você tem algo que pode oferecer, ofereça agora em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar, e a bênção de Deus vai cair sobre a sua vida. Irmãos, eu tenho aqui 2 testemunhos, 2, mas se eu fosse testemunhar aqui, era muito tempo eu precisaria. Falei com o pastor Onofre na sua casa. Dos maiores milagres da minha vida foi os meus 2 filhos, quando minha esposa não podia ter filho, e Deus garantiu e deu-me 2 filhos que hoje eu sirvo ao Senhor com alegria. Porque quem não podia gerar, uma mulher que foi desenganada pelo médico dizendo: você não vai ser mãe, e eu disse um dia para ela, disse: meu bem, se nós tivermos de ter filho, eu não vou adotar, que o médico disse: você, se quiser ser mãe, adote. E eu disse: não, eu não tenho nada contra filho adotado, mas eu tenho fé que Deus vai dar-nos filhos, aleluia, e Ele nos garantiu a vitória. São esses os que têm necessidade, são esses os que precisam da bênção. Eu quero nesta hora pedir à igreja: estenda a sua mão em direção a este povo. Você que veio buscar, eleve a sua mão ao céu. O Espírito Santo vai tocar na tua mão agora. Você vai sentir algo diferente na tua vida agora. Comece a orar, comece a apresentar aquilo que você tem. Comece a adorar, adore, adore, adore. Através da tua adoração,
teu louvor, através daquilo que você tem. Ofereça a Deus nesta hora. Se você tem línguas estranhas, oferece a Ele agora, e a tua bênção virá em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai eterno, Deus de poder e glória, eu tenho ministrado a tua palavra, Pai, com muito temor e tremor diante de ti. Querido Deus, eu estendo a minha mão agora sobre estas pessoas. Eu não sei, Senhor, o problema que eles têm, eu não conheço a vida deles, mas uma coisa eu sei, Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó, o Senhor conhece as nossas necessidades. Vai entrando agora, Pai, todo problema, toda enfermidade, seja de qual ordem for, seja na saúde, seja, Senhor, na ordem social, financeira. Deus, aonde estiver o problema, eu quero orar e ministrar a bênção agora em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Eu estou orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Uma palavra edificante, testemunhos também edificantes que servem para o fortalecimento da nossa fé. Gostaria que os irmãos tomassem seus lugares.